A prática de dar e tomar, Tonglen, utiliza o poder da imaginação para nos conectar com realidades que estão além da experiência imediata. A bondade amorosa é o componente de dar da prática de dar e tomar, e a compaixão é o componente de tomar. O componente de tomar começa trazendo à mente, com a maior nitidez possível, um ser amado ou uma comunidade de pessoas por quem você se interessa profundamente e que esteja sofrendo. A causa do sofrimento pode ser física, psicológica, social ou ambiental. Por um momento, sinta empaticamente o sofrimento dessa pessoa ou desse grupo de pessoas. Imagine-se experienciando o peso de sua adversidade. Agora, nos olhos de sua mente, distancie-se um pouco e ofereça a aspiração, que você possa se sentir aliviado desse fardo e que essa adversidade amadureça sobre mim. Seja qual for a aflição ou a adversidade, física ou mental, imagine que você remove o desespero, a aflição e a dor dessa pessoa. Imagine o sofrimento na forma de uma nuvem negra, sendo removida do corpo e da mente da outra pessoa e sendo atraída para o seu coração. Imagine que, à medida que o sofrimento é canalizado para o seu coração, essa pessoa se sinta gradualmente aliviada. Assim que essa nuvem escura penetra em seu coração, imagine que ela se encontra com seu próprio autocentramento, visualizado como uma esfera de escuridão, e que, em um instante, a nuvem de sofrimento e seu autocentramento se extinguem mutuamente, sem deixar nenhum vestígio. Agora, imagine todo o seu mérito, prosperidade, felicidade, todas as bênçãos que recebeu no passado, presente e futuro, como uma poderosa fonte de luz branca brilhante que emana de seu coração na direção inversa. Imagine esses poderosos raios de luz que se projetam e permeiam a pessoa com a oração. Tudo o que há de bom em minha vida, posses, minha felicidade, minha boa saúde, minhas virtudes, do passado, presente e futuro, ofereço a você. Que você fique bem e feliz, que seus maiores anseios e suas aspirações mais profundas sejam realizados. Imagine que a luz da virtude e da felicidade começam a permear as pessoas que você trouxe à mente e imagine que seus desejos e aspirações mais significativos estão sendo realizados. Embora essa luz flua de seu coração, ela flui sem qualquer impedimento, não se esgota. Sua fonte é inexaurível. O próximo passo é concentrar-se em uma pessoa ou grupo de pessoas que, por delusão, age de forma prejudicial a si mesma e aos outros. Mais uma vez, pratique tomar esse peso para você. Imagine a delusão ou outras aflições mentais, como a raiva, o ressentimento e o desejo, e faça brotar a aspiração. Que você seja aliviado do terrível fardo da delusão e da aflição. Imagine que as aflições mentais, sob a forma de uma nuvem escura, são removidas dessa pessoa e são trazidas a seu coração, onde mais uma vez são aniquiladas, juntamente com seu próprio autocentramento. Como antes, imagine-se enviando toda a sua virtude, sua compaixão, sabedoria e generosidade, sob a forma de uma luz branca radiante e purificadora, que permeia essa pessoa ou grupo de pessoas com a aspiração. Tudo o que há de bom em minha vida, eu ofereço a você, que suas aspirações mais significativas sejam realizadas. Imagine que isso, de fato, acontece vividamente. Agora expanda a prática de Tonglen, tomando todos os sofrimentos e aflições mentais e enviando todas as suas virtudes e bondade.
Deixe sua mente percorrer todo o seu ambiente e em todo o mundo, focando um indivíduo, uma comunidade ou uma nação, um após o outro. Com cada inspiração, imagine-se tomando todo o peso do sofrimento e das fontes de sofrimento. Com cada expiração, imagine raios de luz branca emergindo do seu coração, uma luz de cura, de graça, de bênçãos, que ilumina o que quer que sua mente alcance. Traga sua consciência para seu próprio corpo e imagine que a luz branca radiante da virtude e da alegria que emana de seu coração preenche todo o seu corpo. Imagine seu corpo completamente preenchido por essa luz e que ela então transborda por todos os poros de seu corpo em todas as direções. Complete a prática de Tonglen com a dedicação dos méritos. Pelo mérito desta prática, possam todos os seres sencientes se libertar do sofrimento e das causas do sofrimento, que o anseio mais profundo de cada ser seja realizado. Isso completa a prática de Tonglen. Na prática budista tradicional, começamos a prática de Tonglen focando nossa mãe. Por exemplo, um lama em um monastério tibetano budista começava a ensinar o Tonglen, pedindo que os monges se lembrassem da bondade de suas mães no tempo em que estavam em seu útero, das dores do nascimento, do cuidado amoroso dado na infância, quando eram seres totalmente desamparados, de quando ela estava presente em todos os momentos de necessidades. Nossas mães cuidam de nós como se fôssemos os mais preciosos de todos os seres. Visualizar a mãe, nesse primeiro passo da prática de Tonglen, apresenta um problema para muitos ocidentais. Muitos deles pensam em seus pais de forma pouco elogiosa, ou até mesmo como fonte de todos os seus problemas emocionais e preocupações. O Tibete tradicional não era livre de dificuldades familiares, mas o padrão era ver laços muito profundos e amorosos com os pais. Nas culturas budistas, as crianças são encorajadas a olhar os pais com um profundo sentimento de gratidão e respeito. Os pais são a fonte desta vida humana de tempo livre e oportunidades que, na perspectiva budista, é a base da prática espiritual para encontrar a felicidade que se procura desde tempos imemoriais. Os budistas têm muitas meditações com foco na bondade especial dos pais. No Ocidente contemporâneo, os filhos e até os filhos adultos frequentemente se concentram nos defeitos de seus pais. Os tibetanos admiram a civilização euro-americana por muitas razões, mas ficam espantados com a maneira pouco civilizada com que nos referimos e tratamos nossos pais. A intenção da prática de Tonglen é começar com a pessoa mais fácil, a pessoa por quem naturalmente sentimos mais amor e carinho. Na cultura budista, essa pessoa seria a mãe. Na cultura ocidental moderna, essa primeira pessoa mais fácil pode ser substituída. Seja como for, comece a prática de Tonglen com uma pessoa fácil, amada ou amiga. A partir daí, avance para o amor incondicional pelos seus pais. Mesmo que seus pais tenham sido agressivos ou pouco amorosos, é possível nutrir um sentimento de gratidão por qualquer coisa boa que lhe tenha sido dada e aceitar o resto com perdão. Isso não é fácil, mas nós todos, incluindo os pais, somos seres imperfeitos que sofrem com aflições mentais. Praticar Tonglen com os pais leva muitas pessoas a grandes avanços na prática. O objetivo aqui é abrir nossos corações incondicionalmente, em especial para os nossos pais. Os ensinamentos budistas reconhecem que a primeira vítima de um comportamento digno de desprezo é a própria pessoa que o manifestou. O desafio
é reconhecer que a única resposta apropriada ao comportamento agressivo é a compaixão. Se você tem pais que foram menos do que ideais, traga-os à mente com todas as suas falhas. Imagine-se trazendo o sofrimento deles ao seu coração e dissolvendo-o com a aspiração, que você possa se libertar. Como na prática budista tibetana tradicional de Tonglen, concentre-se em sua mãe, lembrando de sua bondade e abra as portas do afeto de seu coração. Os tibetanos se concentram mais na mãe do que no pai. A mãe geralmente passa mais tempo com as crianças e muitas vezes é mais carinhosa. Imagine-se trazendo todo o sofrimento de sua mãe e suas causas para seu coração e imagine-se oferecendo a ela todas as suas posses, virtudes e felicidades, sem reservas. Faça a mesma prática para o seu pai. É bom ajudar as pessoas materialmente ou com amizade e proteção. Esses presentes são úteis em momentos específicos da vida. Na tradição budista, o maior presente de todos é oferecer o Dharma, porque esse é o meio de aliviar o sofrimento, desde a sua fonte, e de encontrar a felicidade genuína. Imagine-se oferecendo à sua mãe tudo o que ela precisa no âmbito material. E então, imagine-se oferecendo a ela o Dharma. Se ela for cristã, ofereça o Dharma cristão. Se ela for judia, ofereça o Dharma judaico. Imagine que oferece à sua mãe o Dharma mais apropriado. A prática de Tonglen pode realmente aliviar o sofrimento da outra pessoa, mas o verdadeiro critério de sucesso nesta meditação é a atenuação de nosso autocentramento e o desenvolvimento do amor e da compaixão em nossos próprios corações. Muitas gerações de budistas, desde a época da Índia Antiga até os dias de hoje, têm se dedicado ao Tonglen como sua principal prática, pela vida toda. Jesse Nagawang Darjiwei, que sabia da minha atração especial pela atenção plena à respiração, me disse: a consciência da respiração é uma boa prática, mas unir cada respiração ao Tonglen tem um mérito infinitamente maior do que simplesmente observar as sensações táteis da respiração. Cada respiração torna-se significativa quando você se imagina tomando o sofrimento dos outros e oferecendo-lhes sua alegria. O significado da próxima linha do texto é combinar os aspectos de dar e de tomar do Tonglen com a respiração. Mais especificamente na inspiração, imagine-se tomando o sofrimento. Na expiração, imagine-se oferecendo toda a sua alegria. Em seu comentário sobre este treinamento da mente, Dilgo Khyentse Rinpoche comentou que, no Tibete, quando as pessoas ganhavam alguma experiência na prática de Tonglen, sua compreensão ficava turva e sentiam que seus obscurecimentos aumentavam. Ele aconselhou que, se isso acontecesse, não deveríamos desanimar, pois isso é uma indicação de que a prática está funcionando. Essa perturbação mental não será duradoura se achar que sua mente realmente tomou para si o sofrimento dos outros. Fique apenas presente com o sofrimento, sem se agarrar a ele e nem se identificar com ele. Além disso, ele disse que, embora seja difícil, não evite praticar com pessoas maldosas, desejando que se livrem das terríveis aflições que causam tanto sofrimento para elas e que fazem tantas outras pessoas sofrerem. Isso é exatamente o que se busca na prática de Tonglen. A principal referência para essa prática é, mais uma vez, o clássico de Santideva, um guia para o modo de vida do Bodhisattva. Quando perguntaram a ele por que deveríamos aumentar o peso de nossos próprios problemas, tomando o sofrimento dos outros, ele respondeu: se o sofrimento de muitos desaparecer por causa do sofrimento de um,
uma pessoa compassiva deveria induzir esse sofrimento para seu próprio bem e para o bem dos outros. Essa linha sugere uma prática simples, mas muito transformadora para a vida ativa. 3 objetos refere-se a 3 categorias de pessoas. Pessoas de quem você gosta, pessoas de quem você não gosta e pessoas neutras. Em contato com esses 3 tipos de pessoas, 3 venenos são despertados em nós. As pessoas de quem gostamos despertam o veneno do apego autocentrado. Pessoas de quem não gostamos despertam aversão. Pessoas neutras provocam indiferença. As 3 raízes da virtude surgem quando neutralizamos os 3 venenos. Essa é uma prática para lidarmos com todos os tipos de pessoas, mudando os padrões mentais para nos libertarmos do apego, da aversão e da delusão da indiferença, permitindo que a virtude surja. Por exemplo, quando você vê um comportamento repreensível e experimenta a resposta automática de aversão, em vez de julgar, pratique imediatamente Tonglen. Combinar os dois com a respiração significa que, com a inspiração, você envia o desejo, que essa aflição possa ser trazida para mim e que você se liberte dela, e com a expiração, você envia o desejo, que você possa experienciar tudo o que há de bom na minha vida. As 3 raízes da virtude levam ao crescimento dela. Através de uma espécie de alquimia emocional, o apego é transmutado em bondade amorosa, a aversão é transmutada em compaixão e a indiferença é transmutada em equanimidade calorosa. Ao iniciar qualquer tipo de atividade, você pode fazer essa prática expressando discretamente em voz baixa o desejo que o sofrimento e as fontes de sofrimento de todos os seres sencientes amadureçam em mim, que as causas do meu bem-estar amadureçam em todos os seres sencientes. Essa é a prática final para o cultivo do Bodhisattva relativa e completa o 2º ponto do treinamento da mente em 7 pontos, sobre o cultivo da Bodhisattva absoluta e relativa, sabedoria e compaixão, o coração e a essência da prática budista. Não basta treinar nas preliminares, no 1º ponto do treinamento da mente, e depois treinar nas 2 bodhisattvas, o 2º ponto. Temos que nos assegurar, repetidas vezes, de que o que estamos praticando é o Dharma genuíno. Como avaliar a prática espiritual? O Buda viveu em um momento em que havia muitos professores e ensinamentos, e uma pergunta frequente de potenciais alunos era por que alguém deveria segui-lo e não seguir outro professor. Havia muitas opções, assim como há agora, quando uma comunidade conhecida como Kalamas relatou ao Buda a dúvida e a perplexidade em face da diversidade de professores e ensinamentos aos quais haviam sido expostos, ele respondeu: Sim, Kalamas, é apropriado que vocês tenham dúvidas, que vocês se sintam perplexos, pois a dúvida surgiu em uma questão que é duvidosa. Agora vejam, Kalamas, não sejam levados por relatos, tradições ou por ouvir dizer. Não sejam levados pela autoridade de textos religiosos, nem por mera lógica ou inferência, nem refletindo sobre aparências, nem pelo prazer em opiniões especulativas, nem por possibilidades aparentes, e nem pela ideia, este é o nosso professor. Porém, ó Kalamas, quando souberem por si mesmos que certas coisas não são virtuosas e erradas e ruins, então abandone-nas. E quando souberem por si mesmos que certas coisas são virtuosas e boas, depois aceitem-nas e sigam-nas. Existem 2 critérios para julgar a eficácia desse caminho. Um critério
relaciona-se com a tendência poderosa e profunda de fixar-se em uma noção reificada de eu. Nos ensinamentos budistas, a reificação do eu é a delusão fundamental e a raiz do sofrimento. A prática será eficaz se a reificação do eu estiver diminuindo, se as palavras de ofensa não encontrarem um alvo com tanta facilidade, se a sensação de eu sou estiver ficando mais leve. O segundo indicador principal de sucesso na prática budista refere-se ao autocentramento, a noção de que seu próprio bem-estar pessoal é sua prioridade número 1. Essa é a atitude que proclama eu e o meu primeiro. Se achar que sua prática não está atenuando o autocentramento, você precisa encontrar outra prática. O cultivo da Bodhisattva absoluta destina-se a neutralizar a fixação ao eu por meio da realização da vacuidade, da ausência de existência inerente dos fenômenos, incluindo você. A prática da Bodhisattva relativa destina-se a neutralizar o autocentramento. Em poucas palavras, isso é a iluminação. Toda a prática budista, incluindo Zozen, Mahamudra e Vajrayana, visa apenas a essas duas coisas, Bodhisattva absoluta e a relativa. A eficácia da prática é medida pela diminuição da fixação ao eu e do autocentramento, os dois primeiros pontos de treinamento da mente em 7 pontos abrangem o coração da teoria e da prática budista. Por que você precisaria de algo mais? Os 5 pontos restantes são práticas para o dia a dia. Esses 5 pontos se destinam a cultivar uma maneira de se envolver com eventos do dia a dia que sustente e nutra o progresso obtido através da meditação formal. Em vez de ver sua prática espiritual se deteriorando no desgaste da vida cotidiana ou mantida como uma entidade compartimentalizada e separada, o objetivo dos próximos 5 pontos é integrar plenamente a prática espiritual na vida ativa, de modo que se apoiem mutuamente. Os 5 pontos restantes do treinamento da mente abordam o problema endêmico do colapso espiritual diante da adversidade. Santideva, em Um Guia para o Modo de Vida do Bodhisattva, aponta um impulso mental que incinera os méritos como um maçarico, a raiva. Quando a raiva agarra a mente, ela dissipa o mérito, o repositório mental do poder espiritual. A tradição budista diz que a virtude surge facilmente em uma mente fortalecida pelo mérito. Se quisermos amadurecer espiritualmente, fazer realmente algum progresso e não continuar girando a esteira do samsara como ratos, precisaremos aprender a lidar com a raiva. Como diz o ditado, mesmo que você vença uma corrida de ratos, você ainda é um rato. Lidar com a raiva significa aprender a lidar com as adversidades da vida cotidiana de maneira eficaz. Jigme Tenpei Nyima, mestre tibetano de Zozen, no início do século XX, ofereceu este conselho quintessencial. Para não apenas evitar que todas as circunstâncias desfavoráveis e adversidades aflinjam sua mente, mas também para produzir uma sensação de bom ânimo, você deveria pôr um ponto final à experiência de aversão aos obstáculos internos e externos, doenças, inimigos, espíritos, fofocas maldosas e etc. Externamente. Pratique ver tudo apenas de forma agradável. Para que isso aconteça, você deve parar de ver situações prejudiciais como algo errado, e sim fazer todo o esforço para vê-las como valiosas. É a forma como as nossas mentes aprendem as situações que as torna agradáveis ou desagradáveis. Treinando dessa maneira, você se tornará gentil,
tranquilo e corajoso. Não haverá obstáculos para sua prática espiritual. Todas as circunstâncias desfavoráveis surgirão como esplêndidas e auspiciosas. E sua mente se contentará continuamente com a alegria da serenidade. Para seguir um caminho espiritual, em uma era degenerada, uma armadura como essa é indispensável. Se a prática espiritual for interrompida, sempre que for atingida por uma adversidade, anos de prática não produzirão resultado, apenas frustração e decepção. Isso não pode ser computado como má sorte ou falha na prática que foi ensinada. A capacidade de transformar a adversidade em caminho é absolutamente imperativa para que a prática espiritual floresça. Transformar a adversidade em caminho é o tema do terceiro ponto do treinamento da mente. É possível alcançar a iluminação nestas circunstâncias e nesta vida? A iluminação não acontece em um único flash, não é uma proposição de tudo ou nada. Há muitas etapas de realização antes da iluminação de um Buda. Atingir a quiescência meditativa, reconhecer a consciência primordial, cultivar o coração para que a Bodhisattva, o espírito de despertar, possa surgir sem esforço. Essas etapas são os temas centrais da prática budista tibetana. O treinamento da mente em 7 pontos é uma síntese de práticas voltadas para a realização da iluminação, etapa por etapa. Se o despertar espiritual for nossa maior prioridade, nossa maior paixão, a iluminação é possível. O que é necessário é um apetite voraz pelo Dharma, que consuma cada segundo de nossa vida, que transforme toda a nossa vida em prática espiritual. O Dharma não é apenas sentar de pernas cruzadas e acompanhar a respiração, observar a mente ou fazer práticas de visualização. O Dharma também inclui o que normalmente poderíamos chamar de tempo morto, momentos em que uma riqueza de compreensão pode brotar. O Dharma inclui ser engenhoso, fazer o que puder em meio aos obstáculos que surgirem. Quanto mais vorazes nos tornarmos, mais oportunidades veremos para transformar toda a vida em Dharma. Não precisa se tornar monge ou monja para alcançar a iluminação. Não é necessário passar a vida em retiro. O que é necessário é a voracidade, transformar toda a vida, a família, o trabalho, o bem e o mal, tudo em Dharma.